Olá, alunos do quarto ano. Eu sou a professora Alessandra Vitor e eu vou me autodescrever para vocês. Eu sou uma mulher negra, de pele média, tenho estatura mediana, sou gorda, meus cabelos são crespos e castanhos, meus olhos verdes. Eu estou vestindo uma blusa de manga comprida com decote V verde e um jaleco preto por cima. Ok? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa e vamos desenvolver a habilidade EF04LP5A, que é compreender os efeitos de sentido decorrente do uso de diferentes pontuações, tais como ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, dois pontos e travessão de diálogo. Vamos lá? Quero que vocês abram a apostila de vocês na página 41, ok? Vocês lembram que nós falávamos na aula passada sobre a pontuação, os sinais. Mas eu quero primeiro que a gente dê uma olhada nas placas que a gente vê na rua, que são as placas de trânsito. Vocês conhecem essas placas? Sim, né? Vamos lá, essa placa aqui, que tem um E cortado com uma tarja vermelha, ela significa o quê? Você aqui na frente. Isso, que não pode estacionar. Essa outra que é amarela e tem uma seta em curva. Você. Isso significa que vai ter curvas à frente, então é uma pista sinuosa. Essa outra aqui, você lá do fundo. Isso está dizendo que a gente não pode virar à direita, não pode dobrar à direita. E essa última aqui, você do meio, que é uma placa amarela com uns risquinhos e uma pessoa andando. O que significa? Isso indica a faixa de pedestre. E essas placas, agora eu quero que a gente comente um pouco sobre essas placas, mas eu quero que vocês façam isso em duplas. Então você vai virar para trás e conversar com o seu amigo. As placas de trânsito servem para quê? E se não existissem placas de trânsito, o que aconteceria na cidade? Vamos lá? 1 minuto para a gente poder conversar. Conseguiram? Ok. Quem quer começar? Essa dupla aqui, lá do fundo, pode falar. Para que servem as placas de trânsito? Exatamente, muito bem. Para que os motoristas possam saber o que eles podem e o que eles não podem fazer enquanto eles estão dirigindo. Certo? E se não tivessem placas de trânsito na rua, como é que seria? O que ia acontecer? Quem gostaria? Aqui, você pode falar essa dupla. Sim, aconteceria um caos, um monte de acidente, porque as pessoas não iam saber se elas podiam parar, se elas podiam andar, o que elas tinham que fazer. E na língua portuguesa, a gente também tem uma espécie de placas de trânsito, que nos ajuda a saber o que a gente está fazendo na escrita. Nós vimos na aula anterior essa tabelinha aqui que está na página 42, que ela indica a função dos sinais de pontuação. Vamos lá ver se vocês lembram? Esse primeiro sinal aqui, que tem só uma bolinha, ele chama como? Vocês. Isso, ponto final. Ele serve para quê? Para indicar que nós terminamos a frase. Então, a gente escreve a frase e tem que colocar o ponto no fim da frase para a gente saber que a frase terminou ali. E esse aqui, que parece um cabo de guarda-chuva com um pontinho embaixo? Isso, ponto de interrogação. E ele indica pergunta, exatamente. Esse daqui, que são dois pontinhos. Isso, ele chama dois pontos. E ele indica o quê? Que alguém vai falar. Exato. Esse aqui que parece uma orelha. A vírgula. Ele indica a pausa. Exatamente, é o momento da gente descansar, respirar um pouquinho para continuar a ler. E esse outro, que é um palitinho com um ponto embaixo. Isso, exclamação. E ele serve para quê? Para demonstrar o quê? Você aqui. Isso, algumas sensações que a gente tem, como surpresa, medo. Ele expressa os estados emocionais das pessoas. Agora, nessa mesma página 42,
nós temos um texto que a gente já até leu, nós conhecemos esse texto, que é A Cigarra e a Formiga. Esse texto foi escrito pela Ruth Rocha. Vamos imaginar que ele não tem nenhuma pontuação. Como é que a gente ia ler esse texto? Ele ficaria mais ou menos assim. A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante todo o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Ficou bem esquisito, não ficou? Verdade, a prof até perdeu o fôlego. Então a gente tem que colocar os pontos, a pontuação. Então aqui, a cigarra passou o verão cantando, vírgula, para a gente descansar, enquanto a formiga juntava seus grãos. Ponto final, terminamos a frase. Quando chegou o inverno, vírgula, a cigarra veio à casa da formiga para pedir o que lhe desse o que comer. Ponto final. A formiga, então, perguntou a ela. A gente põe 2 pontos e o travessão na próxima linha. "E o que é que você fez durante todo o verão?" Ponto de interrogação, pois é uma pergunta. Abre de novo o travessão, pois a cigarra vai falar: "Durante o verão eu cantei." Ponto final, travessão, disse a cigarra. Ponto final. E a formiga respondeu: 2 pontos, travessão, "Muito bem, vírgula, pois agora dance." Quer dizer, a formiga ainda zoou com a cara da cigarra. Então agora, o que a gente vai fazer? Na página 45, tem alguns exercícios que vocês ainda em dupla vão fazer junto, colocando a pontuação que está faltando, ok?